máscara de mais um traidor caiu de vez. Ottoni de Paula trai a direita e declara todo o seu apoio a Lula. O deputado federal Ottoni de Paula era um grande crítico de Lula, eleito graças ao apoio de Jair Bolsonaro. Ottoni cansou de alegar que não queria conversar com um bandido igual Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula: não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Agora, depois que Lula se elegeu, Ottoni de Paula declara que todos os evangélicos têm que orar e apoiar as decisões do governo. Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo: não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. Rapaz, o deputado Ottoni de Paula resolveu falar a respeito de todas as críticas que ele vem sofrendo desde aquele pré-8 de janeiro até os dias atuais. E falou um pouco sobre a política atual, sobre o momento que o país vive e principalmente sobre essa questão aí do presidente Bolsonaro, esse 8 de janeiro e os ataques que ele sofreu e também vem sofrendo depois daquilo que fez com o Lula aí, que se você não viu, meus amigos, veja. Ouça a sua voz, fala de sua justiça, que prepara para nós a luz pecados e nos dá oração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que alegre, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Algo mais que alegre, algo mais que alegre. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que alegre. Vamos ver o que o Ottoni de Paula falou. Possíveis. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir, e eu, olhando na sua câmera, digo: não vai. Não vai. E digo: não se iludam. E digo mais: saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo: ainda tem muita gente para ser preso. E foi aplaudido. Tá aí o Ottoni de Paula, você viu aí, né, o que ele falou lá atrás pro Jornal da Cidade Online. Aliado fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Ottoni de Paula, do MDB,
esteve presente na posse de 3 ministros do governo Lula nesta semana. O deputado disse estar aberto ao diálogo com o executivo. Para quem acompanhou as posses dos ministros, nessa semana em Brasília, a presença do deputado Ottoni de Paula, um bolsonarista de carteirinha, pode ter sido até uma surpresa. Mas, pelo que eu conversei com ele, ele está com a ideia aí de ser alguém disposto a colaborar com o diálogo com o presidente Lula. Por que é uma surpresa? Ele é uma figura que se tornou célebre por ser um bolsonarista daqueles de carteirinha, bolsonarista de raiz, um apoiador fiel do presidente Jair Bolsonaro em todos os momentos. E aí eu fui tentar entender com ele se ele está fazendo aí um reposicionamento. Ele é do MDB, partido que tem 3 ministérios, ele está indo apoiar o governo. Ele disse que não, ele vai se manter na oposição, mas ele usou a seguinte metáfora para falar comigo: olha, se eu não gosto do piloto do avião, eu não posso torcer para o avião cair com todo mundo dentro. Não vai fazer a oposição do quanto pior, melhor. Mas disse que vai colaborar, dialogar com o governo em pautas que ele entenda sejam boas para o país. Alguém que é super bolsonarista, ele foi na posse de 3 ministros, todos do MDB. A última posse que ele foi da senadora Simone Tebet, ministra do Planejamento, a partir de agora, e ele fez algumas críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, Márcio, o presidente Jair Bolsonaro se apequenou ao sair do país e ele deveria, por um compromisso ético, ter dito à nação que sabia que nada iria acontecer depois que o presidente Lula foi eleito no dia 30 de outubro. O que aconteceu depois? A gente sabe, Muita gente foi para a porta dos quartéis esperar, sabe-se lá o quê, uma intervenção divina, foi para a porta do quartel esperar que o presidente fosse conseguir voltar ao poder, e o Ottoni de Paula criticou bastante isso. Por isso que ele se diz, inclusive, hoje na mira dos bolsonaristas. Então, a gente está vendo já um efeito interessante aí desse começo de governo Lula. Se trata de um parlamentar que é bolsonarista, está sendo atacado pelos bolsonaristas, diz que vai ficar na oposição, critica o presidente. E o que ele fala, realmente ele disse, ele avisou para os patriotas saírem nos quartéis que nada iria acontecer, a não ser a prisão deles pelo Alexandre de Moraes, que disse que tinha mais gente para ser preso, ou seja, além de prender os patriotas, tem mais gente na mira. Tem uma outra ovelha que se foi. Saiu do Bolsonaro e foi para 3 pontinhos. Vamos olhar. O Lula ladrão tem agora o método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Gente, o milagre. Gira é um milagre. É um milagre. Resta saber quem operou exatamente. Tem um bastidor dessa cena lá no Planalto. Rápido. Um ministro que estava... Eu perguntei, mas o Lula ele não gosta dessas coisas, ele nunca fez, ele estava à vontade. Ele falou, não vou mentir para você, ele não estava muito à vontade, mas já foi um começo de se aproximar dos evangélicos. Mas ele estava um tanto constrangido com essa... Foi fechada, a cerimônia. E ele, só para falar um pouquinho do Ottoni de Paula, ele queria ser candidato à prefeitura do Rio, com apoio de Bolsonaro, não teve, e aí a coisa começou o Paes viu ali uma oportunidade de atrair o Ottoni de Paula para o campo dele, de fato aconteceu, e ao que tudo indica, é Paes que faz essa ponte para que ele saia do vou te receber a bala por vou orar por você. Pelo presidente. Costeando o alambrado, já diria o... Mas ele deu uma entrevista, muito forte, que aliás essa era a entrevista que eu queria ter colocado aqui, mas não rolou. Ele faz uma comparação, ele chama Bolsonaro de bezerro de ouro, e isso para os evangélicos é muito forte. O bezerro de ouro foi uma estátua erguida enquanto Moisés buscava os 10 mandamentos do Monte Sinai, e o povo de Deus ficou adorando o bezerro de ouro. Então, quando Moisés volta, quebra, inclusive, parte dos mandamentos e destrói o bezerro de ouro. Isso tem a ver com o povo de Deus ficar 40 anos no deserto. Então, por isso também há
uma questão dos evangélicos de não adorar imagens. E aí a construção nessa entrevista de Ottoni de Paula é dizer que Bolsonaro hoje, essa questão de falar mito dentro da igreja, para ele, é adorar um homem. E que isso é inadmissível para o povo de Deus. Então ele, na verdade, ele está saindo do bolsonarismo. É uma dissidência importante. Mas ele faz uma construção que bate muito fundo no público evangélico. E ele diz assim, olha, ele fala, queriam que eu estivesse com eles porque Deus está com Bolsonaro e o capeta está com Lula? Não sou criança nesse nível e não sou... Eu nem vou repetir porque é capacitista. Achar que Deus está com Bolsonaro e o diabo está com Lula, como se Deus e o diabo não tivessem mais o que fazer da vida deles. E aí ele continua, ao se referir a essa participação dele no evento com Lula. Ele diz o seguinte, não sou ponte nenhuma do PT com a igreja, não sou ponte do Lula com a igreja, mas sou ponte de oração. Essa briga eu vou comprar. Aonde eu for, vou dizer, orem pelo Lula, orem pelo governo. Não sou daqueles que torcem para o avião cair só porque não gostam do piloto. Inconstitucionalmente, ilegalmente, o Xandão continua atacando aí o povo brasileiro. Nunca fui PT, eu nunca fui Lula. Eu fui orar pelo presidente da República. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. A Constituição nesse país não existe mais. Existe a vontade do STF. Então o STF não é mais um dos 3 poderes. Ele é o poder no Brasil. Essa que é a grande verdade. Como se derruba o poder? Aí eu não posso falar isso agora aqui, porque senão meu canal é derrubado. Porque eu já tive vídeos de outro canal derrubado porque eu me meti a falar coisas que eu não devia falar. Se é que você me entende. Convido você a deixar o seu comentário aqui embaixo. Acredito que não vai dar problema se você escrever o que você pensa aí. Acredito que não vai dar problema. Espero que não. Se eu desaparecer, se o canal sumir, você já sabe por quê. É treta. Ele avisou. Agora o Bolsonaro provavelmente vai ser preso, né? Provavelmente vai ser preso. É o que o Marçal avisou antes da eleição também. Não se cansem de dar recados para o Malafaia, porque hoje atacou o Bolsonaro, como dizia Olavo de Carvalho. Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. 2018, ele era pró-Alckmin. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que tá pulando fora do barco do Bolsonaro, porque ele sabe do mandado de prisão que tem pro Bolsonaro, tá? Pra vocês saberem, o Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra o Bolsonaro, e ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. Tudo está se encaminhando, porque a imprensa já está dando certo. Que o Procurador da República já tem, sim, o mandado de prisão ali do presidente, e certeza que em qualquer momento, é assim que eles tiverem a menor fagulha de possibilidade, eles vão lá e vão botar o Bolsonaro atrás das grades, junto com os outros patriotas, né? Provavelmente, claro, junto ao modo de dizer, ele não vai ficar, evidentemente, no mesmo local por ser presidente, por ser ex-presidente. Mas vai ficar enjaulado, sim, vai ficar ali, com certeza, sem a liberdade dele, vai perder a liberdade, pode ter certeza. Isso se ele não fugir para a Argentina do Milei antes, é o que eu já venho falando aqui. É o que eu falei, será que ele seria um bom... Será que o Partido Novo seria uma boa opção para o Nicolas, para o Bolsonaro, para a Companhia Limitada? Talvez o Partido Conservador, não sei, mas a questão é, eles têm que convidar também. Não basta o Bolsonaro bater na porta deles, porque senão vai ficar igual está no PL. Ah, mas o que você traz para nós aqui? Ah, mas você tem que seguir o que a gente mandar, senão você não pode entrar. Então vai ficar aquela conversa fiada, entendeu? Vai ficar aquela conversa fiada. Mas eu não me surpreenderia se o Bolsonaro daqui a pouco entrasse em outro partido que, digamos, defenda realmente uma direita. Poderia ser o Partido Novo, poderia ser talvez o Partido Conservador. Eu não sei qual que seria esse partido aí. Mas algum partido, pode ter certeza que vai ser. O Republicanos eu acho que é uma espécie de PL. Eu não consigo ter essa visualização de que Republicanos é um partido que virou partido de direita, que é um partido de direita. Eu acredito que ainda não. O Partido Novo, ele tem alguns fundamentos de direita, mas na questão dos costumes, ele não é claro, né? A gente não vê uma expressão clara ali dos deputados, dos senadores, dos membros do Partido Novo. Por exemplo, o governador Zema, você não vê ele se manifestando muito claramente a respeito desse assunto. É, digamos assim, sabe aquela questão do Estado é laico? Então, e eu até acho que faz bem à saúde, de certa forma, mas eu acho que eles têm que se manifestar, falar sobre essa questão aí também. Eu só não gosto quando coloca a ideologia muito acima
daquilo que, digamos, tem urgência no país. Por exemplo, nós temos a PL 10.637, que vai beneficiar um monte de gente nesse país aí, beneficiar várias rádios comunitárias do Brasil. E essa PL 10.637, esse PL está lá, na gaveta do deputado Silas Câmara, se não me falha a memória. É o deputado Câmara. Está lá engavetado. Por quê? Porque interessa aos poderosos que ela fique engavetada. Porque as grandes corporações comerciais, grandes meios de comunicação, não interessa a eles que as rádios comunitárias tenham mais direitos, é que você me entende. Tenham mais liberdade, tenham mais canais para poder transmitir mais de uma rádio em canais diferentes na mesma cidade, em frequências diferentes para você entender. Por exemplo, 98,1, 98,2, 97,4, 104,9, 87,9. Por exemplo, numa cidade não pode ter uma 87,9 e uma 104,9. Do jeito que está hoje, todas elas têm que ser 87,9. Dependendo da cidade, vai mudar para ser 98,1, 99,3, 104,9, 105,9. Cada cidade, tem algumas cidades que tem um aspecto diferencial, mas o geral do Brasil é 87,9. Esse é o padrão federal. Algumas regiões elas colocam aí, por questões técnicas, outras frequências disponíveis para as comunidades, mas todas elas têm que usar a mesma. Ou seja, quer dizer que se você tiver 1 quilômetro de uma e 1 quilômetro da outra, você não ouve nenhuma e nem a outra. E essa PL 10.637, se não me falar, é esse 10.637. Pesquisa aí, me ajuda aí, manda um e-mail para o Silas Câmara. Ele está engavetado com isso aí tem que sair, isso é urgente, tem que sair imediatamente isso aí. Por que ninguém vota isso? O deputado de direita, eu mandei lá para o Nicolas Ferreira, nunca me respondeu, mandei para o senador Cleitinho, nunca me respondeu. Eu cansei de mandar, eu mandei para todos os líderes, todos, nenhum me respondeu. Eu recebi um e-mail de voto, falando, vamos, tudo bem, obrigado pelo seu contato, vamos analisar aqui. Nem isso, nem essa mentira aí não me contaram. Então, eles não estão nem lendo e-mails, cara. A verdade é que você manda e-mail para esses caras, eles nem leem seus e-mails. Estão nem aí, estão nem aí. Se você puder vazar do Brasil, eu acho que tem que vazar. Faça igual o Bolsonaro. Enquanto ele pode vazar para a Argentina, vaza. Eu disse, na Argentina não precisa de passaporte. Se ele ficar esperando ser preso, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. E aí os filhos dele estão falando que não. Então tá. Então não vai não. Fica aí. Somente a minha opinião.